No vídeo de hoje eu vim contar um pouco como que é o aborto na Holanda, que aqui é legalizado. Para começo de conversa, já vou deixando bem claro que eu até vou dar minha opinião no final se eu acho que o aborto deveria ou não ser liberado no Brasil. Mas a minha intenção nesse vídeo é mais contar um pouco como que é essa questão do aborto aqui na Holanda, como uma curiosidade de como funciona o aborto num país onde o aborto é legalizado. Então, tirem um pouco a questão de política, de religião e não sei o que. Vamos olhar a questão, como ela funciona, como isso funciona aqui, como um nível de curiosidade. Basicamente, aqui na Holanda, é possível fazer a interrupção da gravidez com até 24 semanas de gestação, que eu achei muito, fiquei chocada, achei que era bem menos, porque eu sei que tem países que são menos, porque sim, não é que porque o aborto é legalizado, você pode fazer o aborto em qualquer momento da gravidez. A maioria dos países onde o aborto é legalizado tem uma data limite de até quando a pessoa pode fazer o aborto. E eu sei que tem países que são bem menos tempo. Na Holanda, acho até demais 24 semanas. Mas, enfim, é a lei. E quem quer fazer um aborto tem que ir no seu clínico geral, no seu Hausarzt, e fazer esse pedido. E a partir daí, não é aquela zona que muita gente acha que é, né? Que é chega lá, pede, o cara manda uma receitinha, manda você pro hospital, você vai lá e faz. Não. Como tudo, tem regras, tem coisas a se seguir. Então, o médico tem que ter a certeza de que aquela pessoa que está ali fazendo o pedido de aborto está ali de uma forma voluntária e bem pensada. Ou seja, a pessoa está ali por decisão dela própria, não é alguém que está pressionando ela. Então, por exemplo, às vezes a mulher quer fazer o aborto porque o homem, né, o marido, o pai da criança, não quer ter aquele filho, aí começa a pressionar ela, não é da vontade dela, mas ela vai lá para fazer. Então, o médico tem que atestar, né, ter certeza ali na conversa com a paciente dele, de que não é esse o caso, de que realmente é uma decisão dela e de que ela está realmente decidida a fazer isso. E o que eu achei bastante interessante é que o governo tem vários canais de atendimento para quem de repente pensa em fazer um aborto, mas não está muito certa disso. Então tem um canal online onde você pode conversar com alguém que tira dúvidas. Eles também têm um sisteminha que tem várias perguntas, já mais de 8.000 pessoas responderam esse sistema, que é um pouco mais recente do que a lei, né? Nesse canal tem uma série de perguntas e respostas que você vai respondendo para te ajudar a guiar a sua cabeça e realmente pensar se o aborto é uma coisa para você, né? A pessoa que está pensando lá em fazer, se realmente é uma solução, se realmente é o que a pessoa quer fazer, se realmente faz sentido fazer aquilo. Tem muita informação também sobre as consequências, sobre o pós, ou seja, realmente ter certeza se é isso, estar com muita clareza do que ela quer fazer para ir de repente fazer o aborto. E quando a pessoa pede para o médico e o médico chega nesse consenso, né, tem uma conversa com a paciente, ele pode encaminhar para um psicólogo, ele pode encaminhar para o serviço social, que às vezes a pessoa vai lá, ela não quer exatamente fazer o aborto, mas ela não tem condições financeiras, então ele pode inclusive orientar e fazer um pedido, encaminhar, enfim, para um assistente social, para de repente ver uma outra solução que não seja o aborto. Então tem todo assim um acompanhamento de ouvir o paciente, de ajudar e de tentar orientar antes de realmente partir para isso. Mas aí, a partir do momento que realmente chegou à conclusão de que essa é a solução e que a pessoa realmente está certa disso e que, né, dentro da conversa ali foi um caminho realmente acertado, vamos dizer assim, aí o médico faz um encaminhamento para a clínica de aborto e, pelo que eu li no site do governo, inclusive, a maioria dos seguros de saúde da Holanda, ou se não todos, cobrem inclusive o aborto. E essas clínicas de aborto aqui da Holanda, todas elas, para poder funcionar, elas precisam de autorização do governo. Então, você não faz no hospital normal, né, do dia a dia. Você faz nessas clínicas que são lugares especializados, que também tem que seguir uma série de regras que estão descritas na lei da Holanda para poder fazer essas operações de aborto e também orientar os pacientes. E depois, né, no pós, tem também uma série de orientações que o governo dá, porque mesmo tomando uma decisão acertada, como o próprio site do governo diz, às vezes as pessoas, né, ficam muito desorientadas, é um impacto, é uma coisa muito grande. Então tem todo também um encaminhamento que você pode conversar com o clínico geral e ele encaminhar para uma psicóloga se a pessoa não estiver se sentindo bem, ou para o serviço social, para algum serviço que eles acharem que pode auxiliar aquela pessoa. Ou seja,
Lei de aborto não é simplesmente escrever lá, tá liberado ou não tá liberado, pode ou não pode. É dar um apoio para as pessoas, né? Ouvir as pessoas, entender a situação das pessoas, ver se aquilo realmente é uma solução para a pessoa antes de realmente caminhar a pessoa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Da primeira consulta que a pessoa vai no médico e tem essa conversa e o médico se certifica de que é realmente essa solução, por lei a pessoa tem que aguardar um período de 5 dias, porque é um tempo para a pessoa refletir, ter certeza de que ela quer fazer. Então não pode simplesmente chegar lá na consulta, convencer o médico e no dia seguinte vai lá e faz. Não, tem que ir lá na consulta, convencer o médico estando convencido que é isso mesmo, ela tem que aguardar esse período de 5 dias e aí ela vai ter a indicação e encaminhamento para ir para a clínica fazer o aborto. Ou seja, é para ser uma coisa bem pensada, não é uma coisa para fazer na impulsividade, chega lá e quero fazer. Não, é uma coisa para uma decisão para ser tomada com consciência, para ser tomada pensando, para ser tomada avaliando se não existem outros caminhos. Se eu acho que deveria ser liberado o aborto no Brasil, eu penso o seguinte, eu, Aline, acho que eu jamais teria coragem de fazer um aborto. Acho que nem se fosse uma situação de estupro, que até no Brasil é permitido, eu não sei se eu teria coragem de fazer aborto, não. Eu acho, eu tenho certeza que eu não teria coragem de fazer um aborto. Tipo, não é realmente uma solução. Acho que eu não consigo pensar em uma circunstância que seria uma solução para mim. Então, eu jamais faria um aborto. Mas eu também não acho que eu tenho o direito de decidir por outras pessoas. Eu não acho que uma lei deveria ter o direito de tomar uma decisão dessa, tão importante, tão impactante na vida de uma pessoa, na verdade não só de uma pessoa, até na vida de um casal. Não acho que é a lei que tem que tomar essa decisão. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de tomar essa decisão. Porque eu não faria um aborto, porque eu não concordo, não acho que é legal. A minha religião e meu jeito de pensar religiosamente não permite isso. Mas eu não posso nem impor a minha religião, o meu jeito de pensar para todo mundo. Então, eu não acho que uma lei deveria impor isso ou levar isso em consideração. Eu não acredito que a lei deveria definir aquilo que a gente acredita e aquilo que é uma decisão que deveria ser individual. Mas eu me pergunto se o Brasil tem estrutura para fazer isso. Então, eu acho que deveria ser liberado, mas eu acho que a discussão que ocorre hoje no Brasil é errada, né? Porque a discussão é se libera ou se não libera. Eu acho que a discussão tinha que ser outra. A discussão tinha que ser como fazer para liberar. Porque não pode simplesmente assinar lá que agora pode. Tem que ter estrutura, tem que ter esse tipo de acompanhamento. Tem que conseguir fazer um acompanhamento com o psicólogo. Tem que ter um médico que realmente tenha condição de acompanhar o paciente. Porque aqui é como a gente registra no House Arts. O House Arts sabe minha vida. Tudo que acontece comigo, primeiro eu tenho que ir lá para depois, quem sabe, ir no especialista. Então, muitas vezes o House Arts daqui tem muita informação sobre um paciente que no Brasil é difícil ter um médico que tenha toda essa informação, que conheça o paciente nessa profundidade. Então, o Brasil precisaria, acho que, evoluir muito, assim, e criar mecanismos para suportar essas mulheres que eventualmente têm a vontade de fazer o aborto. E a gente no Brasil ainda tem um outro problema, que é a questão social, e que muitas mulheres procurariam o aborto pela questão social e não por um convencimento de que querem fazer um aborto, mas não tem condição de ter um outro filho. E aí, como é que resolve esse problema? Então, eu acho que no Brasil deveria liberar, mas antes de liberar, deveria se fazer um grande estudo e esforço de como fazer isso, né? Porque é uma coisa complexa e que naturalmente vai, de alguma forma, sobrecarregar o sistema de saúde, ou de repente se criar uma outra forma de fazer isso que não passe pelo SUS, ou que passe pelo SUS, mas não completamente, eu não sei. Acho que é uma questão assim muito ampla e às vezes é muito difícil comparar qualquer país com qualquer país, porque em qualquer questão, não só essa questão do aborto, tem muitas coisas envolvidas no entorno, né? Então aqui, por exemplo, as pessoas têm um nível de educação maior do que no Brasil. Educação, falo escolaridade, né? A escolaridade ainda é um grande problema no Brasil. Então, naturalmente, aqui na Holanda as pessoas têm um acesso, na média, as pessoas têm um acesso melhor à educação, têm um nível de esclarecimento maior. Então, no Brasil, a gente ainda tem muita gente que não tem um nível de esclarecimento para entender o que elas estão pedindo, para entender a consequência do que elas estão pedindo.
Então, se elas não forem muito bem orientadas num momento como esse, assim, né, num cenário onde o aborto é permitido, também vão tomar decisões erradas. Então, eu acho que a questão mais delicada não é sobre liberar ou não liberar. Eu acho que a questão é muito mais em como fazer isso. E isso eu não vejo discussões no Brasil do como fazer, né? Porque a discussão ainda está presa no fazer ou não fazer, que eu acho até bem errado, né? Porque quem quer fazer realmente faz, sendo legalizado ou não, continua fazendo. E aí? Como é que regula isso, né? Quem que tá fiscalizando isso no Brasil? Ninguém. Ou não pode ser ninguém, né? Mas é uma questão difícil, né? Enfim, um vídeo meio polêmico hoje, possivelmente. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que funcionaria no Brasil uma lei do aborto ou que não funcionaria de jeito nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bem polêmico, né? Obrigada por assistir os meus vídeos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.